verdade é que o Estado do Rio de Janeiro só se encontra nessa situação de hoje de pagamento de salários e de uma organização minimamente melhor porque o governo federal lá atrás permitiu, diga-se de passagem, Gabriela, Pinho, eu não sei se vocês conseguem pesquisar, mas eu acho que o regime começou ainda na gestão Temer, naquele momento em que Temer era presidente, em que houve até intervenção federal na área da segurança, mas ali eu acho que começou e depois ele foi prorrogado 2017, com grande dificuldade. Julho. 2017. Temer. Então, nem foi o último ano ainda de governo do Temer, né? Foi o penúltimo ano de governo do Temer. Então começou lá, depois foi prorrogado e, aliás, vem nesse embate. Nessa gestão atual, apesar de ser mantido, vem num embate muito grande. Paulo Guedes colocou em diversos momentos ali questões, como, por exemplo, eu não estou dizendo que esteja errado, tá? Estou só fazendo uma memória do caso. Ele dizendo que, olha, não dá para o Estado gastar dessa maneira, preciso de mais garantias, né? A gente tem, porque o Tesouro ele fica como garantista disso. O Tesouro ele está ali, nesse momento, né, o governo federal deixando de receber dívidas do Estado do Rio de Janeiro. O Estado para de pagar essa dívida para poder usar esse dinheiro para outras coisas, como pagamento de servidores, Rio Previdência e etc, etc, a máquina em si. Pouco investimento para nós cidadãos que pagamos tudo e muito para sua máquina de uma maneira geral. E o Estado, então, fica com compromissos, já que deixa de pagar a dívida, fica com compromissos que precisa atender para permanecer nesse regime. É isso que a Gabriela está falando. E o Supremo hoje está fazendo esse meio campo no sentido de exigir coisas do Estado do Rio de Janeiro, botar essa balança, vamos dizer assim, equilibrada, para que o Rio continue. Porque o Rio começou realmente a equilibrar isso quando parou de pagar o governo federal. Agora, não adianta também, ainda mais ano eleitoral, a gente começar a pegar o dinheiro de um respiro que nós tivemos por 3 motivos. 1, paramos de pagar o governo federal. 2, arrecadação com royalties de petróleo explodiu. 3, porque o barril subiu pra caramba. 3, arrecadação de ICMS explodiu, porque o combustível subiu, o ICMS do Rio é o maior do Brasil, 32%, 34%, mais de R$2, quase R$3 do litro da gasolina vem de ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Então, se subiu o preço e é uma porcentagem, subiu pra caramba a arrecadação do Estado, como a dos outros estados da federação também. E tem um quarto aqui, que eu ia deixando e que é mais importante talvez do que todos esses, ou tão importante quanto a venda da SEDAI. A venda da SEDAI que botou bilhões nos cofres do Estado e que deu uma arrecadação de última hora para o governador atual, Cláudio Castro. Então, juntando esses 4 fatores, que a gente poderia até colocar outros, mas esses são os mais importantes, o Rio de Janeiro tem nesse momento, entre aspas, o seu melhor momento de oxigênio, vamos dizer assim, do governo do Estado, dos últimos anos que a gente teve. Lembra que a gente ficou, nos últimos anos de Cabral, muito mal das pernas, no Pezão, a gente já no governo Pezão, quando ele se reelegeu, a gente no meio do caminho teve atraso de salário de servidores, o Rio não fazia nada de investimento, totalmente quebrado, parado, papapá. Com o Witzel, a mesma coisa, mas foi aos pouquinhos recuperando, porque ele também já pegou o regime de recuperação fiscal aprovado na época do Pezão, e as coisas foram, com esses 4 últimos fatores que eu citei, foram melhorando. Não adianta botar o pé no acelerador sem olhar para a máquina em redução e melhor gestão, ficar criando secretaria, botando na mão de um monte de político aliado, usando o ano eleitoral para fazer um monte de bondades por aí. Tem que tomar muito cuidado, que senão, quando a gente chegar em 2023, seja o governador que vencer as eleições desse ano, a gente, mesmo em recuperação fiscal, volta para a guilhotina. Aí não dá. Porque sempre cai no colo do cidadão. Seja quando ele tem que pagar mais imposto, seja quando ele tem que ficar com menos serviços prestados. Com a saúde pior, a educação pior, menos obras de infraestrutura, menos investimentos no Estado. Enfim, tudo que a gente sabe e está cansado de saber. Careca como o nosso Ricardinho Eugênio Boechat era de saber. 10:03.